É uma bola de fogo. Hoje, o desejo dela se realizou de se tornar bombeira. Ela está com insuficiência intestinal e não sabemos quanto tempo mais ela tem. Bem-vinda ou bem-vindo e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é um Mundo Maléfico. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma garotinha cuja mãe insistia que ela estava em estado terminal. Mas no final das contas, tudo não passava de um grande golpe, um golpe que acabaria tirando a vida dessa menina. Esta é a história de Olivia Gant. Olivia K. Gant nasceu em 21 de junho de 2010 em Pasadena, Texas, filha de Kelly Turner Gant e Jeff Gant. A pequena Olivia adorava brincar com suas duas irmãs e assistir filmes. Ela tinha imaginação incrível, era comunicativa e adorava fazer os outros rirem. Olivia gostava de ir ao zoológico, tomar sorvete de baunilha e falar sobre dinossauros e tubarões. Ela adorava princesas e sempre se fantasiava como uma. Olivia também tinha um vínculo muito especial com seu avô, Lonnie Goutreau, a quem ela chamava de papai. Os pais de Olivia se separaram logo após seu nascimento. E não muito tempo depois disso, Kelly se mudou com suas filhas para Littleton, Colorado. Aqui, Olivia frequentou a escola primária Columbine Hills, onde ela adorava ir porque tinha muitos amigos. Em agosto de 2011, Kelly começou a escrever em um blog sobre Olivia e as supostas necessidades médicas de sua filha do meio. Nessas postagens, ela lista as doenças médicas de Olivia. Entre elas estavam uma cabeça deformada, atrasos no desenvolvimento, convulsões, um tumor, excesso de líquido no cérebro e doença celíaca, nenhuma das quais seria comprovada posteriormente. Kelly também afirmou que a irmã mais velha de Olivia, que tinha 2 anos na época, estava doente e tinha linfoma não Hodgkin, além de um distúrbio autoimune. Mas, na realidade, a garotinha nunca tinha sido diagnosticada com nada mais sério do que uma infecção de ouvido. Em 2012, Olivia iniciou frequentes consultas médicas após ser atendida por constipação no Hospital Infantil do Colorado. Mesmo que o procedimento médico para remover fezes endurecidas dos intestinos da garotinha tenha sido um sucesso, Olivia logo voltou ao hospital para tratamento novamente devido aos supostos problemas dela para digerir alimentos. Nos 5 anos seguintes, ela e a mãe fariam mais de 1.000 visitas ao hospital. A Kelly relatou para dezenas de médicos a partir daquela época que sua filha tinha histórico de convulsões, era autista, sentia dor ao comer e tinha algum tipo de insuficiência intestinal. A mãe também afirmou que a Olivia havia feito testes de alergia e foi constatado que ela era alérgica a amendoim, nozes, chocolate, leite, proteína e gatos. Então, em julho de 2014, uma neurologista determinou que Olivia não estava mais tendo convulsões. Assim, ela deveria suspender a medicação prescrita para isso. Mas esse era um conselho que Kelly se recusava a ouvir, e de alguma forma ela continuava conseguindo que a medicação fosse prescrita. Mais tarde, naquele ano, em novembro, Olivia, que dizia estar com problemas digestivos, passou por uma ileostomia, que é um procedimento médico que cria um orifício no abdômen para que os resíduos possam ser drenados diretamente para uma bolsa. A mãe dela relatou que isso melhorou a constipação de Olivia, mas afirmou que agora ela não queria mais comer. Então, um tubo de alimentação foi colocado pelo nariz de Olivia. Meses depois, um tubo de alimentação permanente foi inserido no abdômen de Olivia. Isso substituiu o tubo do nariz dela e era chamado de tubo nutrição parenteral total. No entanto, parecia que esse método também não funcionava. Porque, em junho de 2015, ela passou por outra cirurgia, desta vez para colocar um tubo para alimentá-la pelas veias. A questão é que uma terapeuta ocupacional disse que Olivia já estava pronta para comer alimentos adequados para a idade dela, e ela não tinha nenhum problema para engolir ou tolerar comida normal pela boca. Ainda assim, por anos, os médicos trataram Olivia baseando-se principalmente nas declarações da mãe.
Então, em julho de 2015, Kelly postou em seu blog pela primeira vez que Olivia tinha uma doença terminal. Os registros médicos dela não mostravam nada disso. Mas, mais uma vez, Kelly conseguiu o que queria e fez com que sua filha recebesse doses maiores de analgésicos. Logo, Kelly começou a usar a simpatia para enganar várias organizações de caridade, assim como pessoas individuais. Ela postou uma foto de Olivia com sua lista de desejos, com coisas que sua filha queria fazer antes de morrer. Isso incluía cuidar de um animal machucado, ser bombeira, andar de balão e prender um bandido com a polícia. Com a ajuda da Fundação Make-A-Wish e de outros grupos locais, Olivia conseguiu realizar vários de seus sonhos. Ela ganhou uma festa de princesa com o tema do Batman no valor de $11.000, além de eventos onde a garotinha pôde fingir ser bombeira e policial. Ela está com insuficiência intestinal e nós não sabemos quanto tempo mais ela tem. Fizemos uma lista de desejos e um deles era ela se tornar bombeira. Ao saber que ela queria isso, ficamos muito felizes em ajudar. Não tenho palavras para descrever o que sinto, são muitas emoções misturadas. Nós nos mudamos do Texas para cá há alguns anos para buscar tratamento. Os intestinos dela simplesmente pararam de funcionar, um de cada vez. De cada vez. Sabíamos que Olivia morava no distrito de incêndio de Littleton. Como Littleton e South Metro treinam juntos e respondem a emergências juntos, era natural nos unirmos para proporcionar a ela um ótimo momento. Então aqui está minha lista de desejos. Ela queria fazer isso. Não imaginei que isso viraria realidade. Seja um bombeiro. Nós conseguimos fazer isso, então eles têm que conferir. Obrigada por ser uma... Ótima. Chefe! Incrível. Estava descansando para me sentir melhor. A demonstração de apoio que a nossa pequena comunidade te deu, isso nunca poderá ser retribuído. Bom trabalho. É isso aí, a gente vai levando um dia de cada vez e somos gratos pelo que temos. Acredita-se que ao longo da vida de Olivia, Kelly enganou organizações e pessoas em mais de $50.000. No entanto, sabendo pelo que essa garotinha realmente passou, fico feliz que ela tenha conseguido vivenciar todas essas coisas antes de morrer. Em março de 2017, Olivia passou por sua última cirurgia, que foi um procedimento para implantar um tubo em sua bexiga, que drenava pela barriga. Isso ocorreu após Kelly internar a filha no hospital, alegando problemas na bexiga dela. Naquela época, Olivia, de 7 anos, ainda não sabia usar o banheiro sozinha e usava fralda. Após a cirurgia, a garotinha recebeu alta do hospital, mas ela voltaria em 24 de março de 2017. Dessa vez, Kelly relatou que Olivia estava rejeitando seus tratamentos de nutrição parenteral total, algo que os médicos mais tarde afirmariam ser impossível. Mas a mãe insistiu que sua filha não podia comer sozinha porque elas já tinham tentado antes e não funcionou. Ela alegou que Olivia simplesmente não conseguia tolerar uma dieta normal. O problema era que a garotinha não absorvia nutrientes suficientes para sobreviver. Ela recebia só 30% do necessário para sobreviver. Os médicos também se preocuparam com a quantidade de fezes que Olivia produzia. Durante essa visita, Kelly foi pega em flagrante, pegando a bolsa de alostomia da Olivia e esvaziando-a quando as enfermeiras estavam fora da sala. Isso provavelmente era para esconder a quantidade de fezes na bolsa, pois isso mostraria como os intestinos da Olivia funcionavam. Após a mãe ser flagrada, uma acompanhante passou a ficar com ela e Olivia o tempo todo. E durante esse período, foi notado que a quantidade de fezes que a menininha eliminava aumentou significativamente. Em 29 de março, Kelly disse aos médicos que a qualidade de vida da filha era inaceitável. Olivia estava constantemente passando por procedimentos médicos e cirurgias. Ela também sentia dor o tempo todo. Portanto, Kelly solicitou que fosse colocado uma ordem de não reanimar, ou seja, uma ordem de não reanimar para sua filha. Ela também pediu que Olivia fosse retirada do tubo de nutrição parenteral total, o que significava que a garotinha não receberia nenhuma nutrição. Kelly então insistiu que ela fosse transferida para cuidados paliativos, onde poderia ficar o mais confortável possível enquanto morria lentamente. O médico responsável pelo cuidado primário de Olivia, Dr. Thomas Walker, recusou-se a assinar os papéis por não acreditar que a menina estivesse em estado terminal.
Ele disse que ela sempre parecia ativa, feliz e sociável quando a via, e não achava necessária uma ordem de não reanimar. O Dr. Walker comunicou suas preocupações aos superiores do Hospital Infantil de Denver. A equipe de ética votou contra ele e permitiu que Kelly conseguisse o que queria. Outro médico, Dr. Jason Salden, assinou os papéis de ordem de não reanimar e cuidados paliativos. Então, em 1º de agosto de 2017, Olivia foi retirada de todos os seus tratamentos, enviada para casa e colocada em cuidados paliativos. A garotinha estava aparentemente de bom humor no início, cantando a música Hakuna Matata de O Rei Leão com sua mãe. Mas isso mudou drasticamente quando Olivia passou a receber apenas suco, picolés e remédios, e assim ela começou a morrer de fome lentamente. Em 20 de agosto de 2017, Olivia, de 7 anos, faleceu. A morte dela foi considerada causada por insuficiência intestinal, como uma complicação de suas múltiplas condições médicas. Ninguém suspeitaria das circunstâncias em torno da morte de Olivia até mais de um ano depois, em outubro de 2018. Isso ocorreu após Kelly levar a irmã de Olivia ao hospital por uma suposta dor óssea. A mãe disse a um médico que a garotinha já havia sido tratada para linfoma no passado e que ela temia que o câncer tivesse voltado. Mas o médico acabaria descobrindo que isso não era verdade. A irmã de Olivia nunca teve câncer. Portanto, ele fez uma denúncia de possível abuso infantil ao Estado, e foi nesse momento que uma investigação sobre a morte de Olivia começou. Ao mesmo tempo, as irmãs de Olivia foram retiradas dos cuidados de Kelly e colocadas sob os cuidados dos avós. Na investigação, o corpo de Olivia foi exumado e o legista constatou a ausência de evidências das doenças alegadas. A causa oficial da morte foi alterada para indeterminada. Os investigadores logo começaram a entrevistar pessoas que conheciam Olivia, assim como os médicos que participaram dos cuidados dela. Quando falaram com o pai da menina, Jeff, ele disse que tinha suas 3 filhas no seu plano de saúde desde que nasceram. Após se mudarem para o Colorado com a mãe, Kelly pediu que ele retirasse as meninas do seguro, alegando que o Hospital Infantil do Colorado tinha um plano melhor e mais barato. Isso, porém, não era verdade, e acredita-se que o motivo de Kelly ter feito isso foi porque ela não queria que Jeff visse todos os tratamentos médicos desnecessários pelos quais Olivia estava passando. As autoridades também realizaram várias entrevistas com a equipe do hospital. Fiquei muito preocupado porque acreditava nela, mas havia discrepâncias que não faziam sentido. Na medicina, os exames não são perfeitos. Acontecem coisas assim o tempo todo e você fica tipo, sério mesmo? Talvez devêssemos refazer o exame porque não faz sentido. Era sempre uma coisa após a outra. Quando você solicitou o exame, o trânsito do intestino delgado estava ótimo. E você sabe, tem fezes saindo de todo o orifício e ninguém percebe isso. Ninguém percebe isso ou anota, certo? E claro, a nota de óbito. E então eu vejo que há cada vez mais adoção. E ela disse, não, usávamos com muita moderação. Eu posso ver. Sabe, de óculos escuros no computador dela. Quero dizer, é fácil falar depois que tudo aconteceu, bem no teste. Na verdade, ainda no hospital, tinha acabado de fazer uma cirurgia, certo? Sempre há uma explicação plausível ou possível, dor. Nós não temos exames para dor, certo? Então a mãe ela está com muita dor. E aí eu até disse, parece estar tudo bem. Bom dia. Cerca de 30 médicos podem ter cuidado dessa criança, ou até mais. Sim, e de alguma forma, né, ela conseguiu passar por tudo isso. Bem, eu tenho que dizer, acho que isso é diagnóstico ideal para mentir. Por que você diz isso? Porque nossos testes de motilidade estão longe de serem perfeitos, certo? E o teste de motilidade já é comprometido em uma criança que passou por muitas cirurgias e usa narcóticos, certo? Agora você nem sabe se é causa ou efeito, certo? É difícil diagnosticar, principalmente o encanamento. Para a dor não temos nada certo, nada. Você só tem que acreditar no que a pessoa diz. Então é muito fácil mentir. E sim, você ler as primeiras anotações do Robbie por um longo tempo. Constipado é como 1 milhão de outras crianças, é constipação crônica.
A maioria das pessoas provavelmente segura. É só isso. E isso só aumenta cada vez mais. Um sistema médico que é tão dividido com tantos especialistas agora que você vai ter 30 pessoas envolvidas, certo? Não estamos tendo reuniões médicas juntos, na mesma sala. Eu não conheço metade dos médicos que cuidaram de... Certo? Só o tamanho. Então, claro, a gente não se comunica. Ela diz, é tão fácil. Ok, se ela falar, o cirurgião disse isso. Infelizmente, provavelmente eu não vou tirar um tempo para ligar para os cirurgiões e perguntar, você realmente disse isso? Porque a gente simplesmente não pode ou não faz isso. Quer dizer, a menos que a gente suspeite, acho que não detectamos a tempo, aparentemente. Com doses heróicas de narcóticos, doses heróicas. Mas você chega nisso aos poucos, né? Então, embora nenhum de nós sobrevivesse, não acho que as doses que ela estava recebendo mesmo se dividíssemos entre nós três. Mas esse era um cenário onde eu realmente fiquei surpreso. E eu disse, bom, tudo bem, tudo bem. Essa garota se levantou na maca e me deu um abraço, se não me engano, na emergência, na hora da missão. E eu disse, ok, bom, de onde vem o ordem de não reanimar e quem? Não tem qualidade de vida e toda essa parte. E tive conversas francas com a mamãe que surpreendentemente foram muito bem. Acho que os cuidados paliativos estavam lá quando precisei dizer a ela que não me sentia confortável com isso. Não posso assinar essa ordem de não reanimar, disse a ela. Não confio que você me diga que ela não tem qualidade de vida. Tudo bem, e acho que provavelmente disse, não importa quem você seja. Sabe, eu não vou confiar em você para ser a única voz por ela. E me diga isso. Que ela não merece tudo o que ofereceríamos para outra criança aqui. Os investigadores também entrevistaram 2 gastroenterologistas pediátricos. Ambos disseram que Olivia não era uma paciente terminal. Todos os sintomas e o histórico médico dela vinham diretamente da mãe, Kelly. E na maioria das vezes, a garotinha nem apresentava os sintomas que Kelly dizia que ela tinha. Em 2015, Olivia foi enviada ao Hospital Infantil de Boston para uma segunda opinião com outro médico, depois de ter vários tubos de alimentação e uma bolsa de ileostomia instalados. O médico do hospital recomendou que Olivia parasse com os narcóticos e disse acreditar que ela poderia ter uma vida longa e normal. Esse relatório foi enviado para o Hospital Normal de Olivia, no Colorado, mas o tratamento dela lá continuou. O médico de cuidados primários de Olivia, que recusou assinar papéis de ordem de não reanimar e cuidados paliativos, também não acionou o Serviço de Proteção à Criança. Suspeita de abuso infantil. Nem qualquer outro médico que havia tratado Olivia e suspeitava que seus problemas médicos eram todos inventados fez isso. Mas a questão é que Olivia tinha sido mais do que apenas uma paciente no Hospital Infantil do Colorado. Ela também era uma pequena estrela que havia feito propaganda para eles e os ajudado a arrecadar muito dinheiro. Oi, meu nome é Stacy e eu sou Olivia e nós vamos fazer um bolo, certo? Sim, encontre meu bolo para ajudar as crianças. Na verdade, eles cobraram mais de 3 milhões de dólares para tratar uma criança saudável. Não demorou muito até que Kelly fosse presa e acusada de vários crimes, incluindo corrupção ativa e assassinato em primeiro grau. Ela também foi acusada de fraudar o Medicaid, mais de 160 doadores individuais que haviam contribuído para suas arrecadações online e várias outras organizações de caridade. Descobriu-se que não era a primeira vez que Kelly tinha problemas com a lei. Ela foi presa em 1998 por abuso agravado de uma criança. Ela fez acordo judicial para reduzir a acusação para lesão corporal grave em criança e cumpriu anos de prisão. Kelly também tinha condenações por se passar por técnica de emergência médica, falsificação e violação da condicional. Durante uma entrevista com os investigadores, Kelly mencionava espontaneamente a síndrome de Munchausen por procuração. E ela disse que isso nunca tinha sido o caso de forma alguma. O avô de Olivia, Lonnie Gautreaux, que a chamava de Liv, viu a neta poucos dias antes de sua morte.
E ele disse que quando a viu, ela abriu os olhos, olhou para ele e disse: "Papai, estou com fome." Ele também disse que Olivia gritava e lutava enquanto estava no hospital e dizia para a mãe: "Eu não quero outro Aui." Ela era simplesmente uma alegria de se ter por perto. Era tão energética, tão amorosa e carinhosa e amava o lugar. Ela amava a vida. Lonnie Gautreaux era o avô de Olivia. Ele a chamava de Liv. Ela o chamava de vovô. O papai vai tirar suas fotos. Ele confiava em sua nora, Kelly Turner, para cuidar dela. Ele diz que também confiava no hospital infantil para o tratamento dela. O médico... Bom trabalho, doutor. Gautreaux valoriza muito sua coleção de vídeos que fez dela. Você é a doutora Olivia Place, porque ela diz que isso ocupou grande parte da vida dela. Não tínhamos motivo para não acreditar no que Kelly estava nos contando que estava acontecendo. O Departamento de Serviços Humanos só foi informado quando outro médico desconfiou, muito tempo após a morte de Olivia. Isso teria salvado a vida dela. Ela ainda estaria conosco hoje. Teríamos a guarda dela. Ela ainda estaria conosco. No final, apesar das fortes objeções de um dos médicos, o hospital autorizou o envio de Olivia para os cuidados paliativos a pedido da mãe. Ela nos convenceu de que era o melhor. O médico disse que seria a melhor coisa para ela. Não havia razão para duvidar dele. Ela estava em um dos melhores hospitais do país. Lonnie e a outra família de Olivia, que responsabilizavam o Hospital Infantil do Colorado pela morte da menina, processaram o hospital em $25 milhões e pouco depois o caso seria resolvido fora do tribunal por um valor não divulgado. Em janeiro de 2022, Kelly, mãe de Olivia, se declarou culpada de negligência criminosa que causou a morte da filha. No acordo judicial, as acusações de homicídio em primeiro grau foram retiradas e ela recebeu 16 anos de prisão. Kelly também se declarou culpada por acusações criminais de roubo e fraude, pelas quais recebeu uma sentença combinada de 13 anos de prisão a ser cumprida simultaneamente. O funeral de Olivia ocorreu em 24 de agosto de 2017 na Igreja Comunitária Rock, em Littleton, Colorado. Ela foi então enterrada no cemitério Seven Stones Chatfield. Bem, obrigada por ouvirem a história de Olivia hoje. Essa mãe não é nada menos do que um monstro. Ela deixou sua filha sofrer por anos. Essa garotinha basicamente morou no hospital nos últimos 5 anos de vida. E por nenhum outro motivo, além do fato de que sua mãe queria atenção e dinheiro. É revoltante. O que você acha desse caso? Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir isso de mim, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para saber quando eu postar vídeos novos, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Malvado hoje. Até a próxima. Tchau! Obrigada a todos os apoiadores do Mundo Malvado. Agora tem ainda mais conteúdo do Mundo Malvado no Patreon. Então, confira em patreon.com/wickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Tenha acesso mensal a vídeos exclusivos e mais vantagens. Todo apoio ajuda a garantir que as vítimas não sejam esquecidas e a expor as falhas da sociedade em cada caso. Alguma sugestão de história para eu abordar? Se tiver, me envie um e-mail para wickedworldtruecrime@gmail.com.